Eu, Alan dos Santos, conversei com o presidente Bolsonaro no gabinete presidencial em Brasília. Ele falando pra mim, eu não confio no Mourão. Márcia, querida, ela botou assim, seria importante investigar o paradeiro da Ana Priscila Azevedo. Eu sempre menciono essa garota, cara. Essa era uma das infiltradas. Né? Cara, o que ela falava de mim era algo, assim, era incrível, Dizia que eu era o traidor, canalha, que não sei o que, blá blá blá. Essa mulher fazia longos áudios incitando a ida a Brasília para invadir. As suspeitas de que fazia parte dos infiltrados. Eu não tenho suspeito, tenho a certeza absoluta. Digo mais, o mandante dela é o Mourão. Opa, General Mourão, mandante da infiltrada do 8 de janeiro, Ana Priscila. Que é isso, hein? Você viu aí o que ele disse que o Bolsonaro falou do General Mourão, que não confia nele. Mas explica isso aí melhor, Alan. Era uma galerinha que vivia dizendo que estava com informações privilegiadas de generais. Viviam. A gente chegou a duvidar, depois a gente foi vendo que eles estavam mesmo. E óbvio, era o Mourão. Mourão e outros. Assim, uma galera perigosíssima. E aqueles áudios incitando. E texto que eu li do professor Olavo de 2006, ela fazia exatamente aquilo. Exatamente aquilo. Agente de desinformação, treinado mesmo, assim, para poder ficar ali falando, e incitando as pessoas. Pois é, um bando de maconheiros recebendo informações privilegiadas dos generais, hein? Mas como é que pode isso? Agora, e o que o Mourão merece nesse caso? Diz aí, grande Alan dos Santos. E digo mais, tá? Além de traidores, né? Em tempos de guerra, a pena para eles seria pena capital, né? Aí o que eles fizeram foi algo gravíssimo. Pois é, pena capital, hein? Bom, e para quem não sabe de repente o que é pena capital, é simplesmente pena de morte. E como bem o Alan mencionou, né, aqui no Brasil a pena de morte foi abolida para crimes civis, mas é válida em casos de guerra, como ele bem falou. Então, Mourão, veja só, hein, você, um senador da República, deveria estar, morto uma hora dessas, hein? Mas o Alan tá meio vago aí nessa conversa aí do Mourão com a Ana Priscila, né? Explica isso aí melhor aí, vai lá. Tira uma dúvida, por que o ex-presidente não foi citado em nada? Estranho, né? Mourão, né? E o Mourão não é citado em nada. O Mourão é agente completo, assim, não tem nem mais dúvida. É broche da China, incitando por meio da Ana. Quando eu falo que ele incitou a Ana, é porque eu ouvia os áudios que ele mandava pra Ana. Não tô supondo, tá? São os áudios que eu ouvia. E eu, Alan dos Santos, conversei com o presidente Bolsonaro no gabinete presidencial em Brasília, ele falando pra mim, eu não confio no Mourão. Bom, tá aí a prova de que o Mourão, quem instigava a Ana Priscila a agir. Pelo menos tá aí na fala ao vivo do Alan dos Santos, falando ao vivo e a cores, sem subterfúgios, que o Mourão agia por trás, incitando Ana Priscila a agir. Isso desde 2015, quando o Alan falou que viu pessoalmente isso acontecer. E agora em 2023, quem vocês acham que fizeram Ana Priscila agir daquele jeito? Ana Priscila! Ana Priscila! Vitória, vitória! É a Ana, cara! Guerreira, guerreira! Esquerda, vem pra cima, venham! É isso que nós estamos querendo, nós estamos doidos pro MST barrar os ônibus. E é isso aí, né? O que dá ouvir vagabunda maconheira, né? E a pergunta que fica é, será que quem estava do outro lado da linha do celular da Ana Priscila era o tal do Mourão? E aí, o que vocês acham? Comente abaixo nos comentários. Se você já gostou do vídeo até aqui, saiba que tem muito mais por vir. Inclusive uma conversa do Bolsonaro com o Mourão, que explica do porquê Bolsonaro viajou no final do seu mandato e a verdadeira traição do general Hamilton Mourão. Então não deixe de dar o seu like agora, ativar o sininho das notificações para sempre receber um vídeo quando sair. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e bora compartilhar geral para mostrar a todo o Brasil que o Mourão é um grande traidor da pátria. E quem diz isso é o Alan dos Santos. Agora, por que será que o Mourão não fez ou falou nada a respeito, hein? Será que ele ainda não viu o tal vídeo? Então vamos fazer esse vídeo bombar para ver se chega até ele, não é mesmo? Ver se ele fala alguma coisa, esse
traidor da pátria. Mas enquanto isso, vamos a uma fala do nosso presidente Jair Bolsonaro, antes de deixar o Brasil, pedindo para que o general Mourão agisse contra todo o sistema podre do crime, da fraude, verdadeiro golpe que sofremos todos nós patriotas no Brasil. Então, sem demora e enrolação, vamos à fala de Jair Bolsonaro ao general Hamilton Mourão, 2 dias antes da queda do seu governo. Meu caro general Mourão, a pátria foi subjugada pelo crime, pela fraude e pelos maus que querem o poder para destruí-la. Um ex-condenado e sua quadrilha tomaram poder com a ajuda do judiciário, corrompido pela ideologia e talvez ameaçado pelo crime. Eu, como um simples capitão, se der a ordem para que as Forças Armadas façam uma necessária intervenção pela ordem democrática no país, fatalmente serei preso por generais que nunca me aceitam como seu chefe supremo das forças. Mas você é um general maçom patriota e tem o dever cívico e moral de mudar esse jogo político de cartas marcadas que tentará destruir o Brasil. Por isso passo a você o bastão da liberdade para que você convoque os bons e prenda os maus que também infestam as nossas forças. Afaste, investigue, julgue e prenda os corruptos que participaram dessa absurda e escandalosa fraude nas eleições. Feche o TSE, convoque novas eleições, afaste os 11 ministros do STF e substitua-os por juízes de carreira nomeados por 6 meses até que sejam aprovados pelo Senado Federal. Afaste todos os políticos de qualquer esfera do poder legislativo que tenham seus processos de corrupção engavetados no judiciário por seus cúmplices chantagistas de plantão. Afaste, independente da patente, os militares coniventes com todo esse esquema podre corrupto de poder. Só assim salvaremos a pátria amada, que nos confiou a sua proteção dos algozes e parasitas e oportunistas do comunismo. Eles irão destruir a família, a economia e o progresso e a liberdade do nosso povo em pouco tempo, como a gente está vendo. Faça então a hora de agir, general. Tenha a coragem de afastar os 6 generais comprometidos e assuma por direito e por dever o comando como supremo chefe das Forças Armadas do Brasil. E para não ser preso, escoltado pelo almirante da Esquadra da Marinha, Almir Guarnier Santos, que garantiu a sua segurança, Bolsonaro decolou para a Flórida, nos Estados Unidos, não fugindo, mas com a certeza que o general Mourão, nosso vice-presidente, agiria pelo bem da pátria. Mal sabia Bolsonaro que Mourão era também um dos traidores, por isso ficou do lado dos dissidentes, sendo conivente com a fraude e a anarquia que se aproximava. Pensou em si mesmo, acumulou os ganhos, bens do exército com os vencimentos de senador. Foi eleito pelo Rio Grande do Sul na garupa do nosso capitão presidente. Hoje jamais seria eleito e nem jamais será reeleito no final de 8 anos do seu mandato. Para os brasileiros é um dos maiores covardes traidores da pátria. Pouco sobe à tribuna ou frequenta o Senado. Triste e lamentável final de carreira de um militar que era até então respeitado. A maçonaria deveria expulsá-lo por não cumprir seus ensinamentos e prática e por ser egoísta e traidor de seus costumes. Virou uma figura apagada e repugnante no Senado. Não defende o governo de quem era vice e tem vergonha de defender o governo do seu cupincha. Vai virar um trapo para a história, enquanto que Jair Bolsonaro será aclamado e levantado novamente como o grande chefe dessa nação. E Bolsonaro, sim, entrará para a história como um homem que enfrentou o sistema, derrubou as máscaras, fazendo elas cair dos seus algozes e se tornou o maior presidente que o nosso Brasil já viu. Por isso, nesse domingo 6 de abril, vamos juntos para a Paulista mostrar a nossa força, a nossa garra para lutar contra injustiças, atrocidades cometidas contra os nossos irmãos patriotas e botar pressão contra os maus e os deputados vagabundos que estão lá às nossas custas se fartando com o nosso dinheiro para que votem a anistia já ou então serão removidos do plenário. E mostrar também a força que Jair Bolsonaro tem em todo o nosso Brasil. E esse vídeo é mais uma prova de que o nosso capitão nunca nos abandonou, mas agiu com prudência, coerência e sabedoria. Mas infelizmente acreditou que um general
poderia resolver a parada, quando este sempre foi um dos seus algozes e traidores. Eu sou Sandro Sabag, sem medo da verdade, em luta pela nossa liberdade. Se você está de acordo comigo, não deixe de dar o seu like agora, se inscrever no canal se não for inscrito e bora compartilhar geral para que todo o Brasil saiba a verdade da ida de Bolsonaro nos Estados Unidos e da traição maior do maçom e general Hamilton Mourão. Muito obrigado por ficarem comigo até o final. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos ilumine, e saibam que Deus está com a gente nessa luta pela verdade, pela nossa liberdade. Um grande abraço e até domingo na Paulista. Vamos lá.